Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Lei proíbe o uso de celulares nas escolas em todo o país. É isso que a gente vai falar hoje aqui. É uma medida drástica, é uma medida que está dando muita discussão por aí. E hoje quero falar dessa lei, quero dar a minha opinião, mas antes quero perguntar para vocês. E aí? Se você é estudante, o que você está achando dessa medida? O que seus colegas estão achando disso? Se você é professor, para você, está sendo melhor para dar aula? Como que é? Eu quero aqui dar minha opinião, quero falar um pouquinho, alguns detalhes que me chamaram a atenção sobre essa lei, quero dar minha opinião e vamos lá, porque é um assunto complexo, é um assunto que gera discussões mais amplas do que eu estou vendo por aí. Mas antes eu peço, por gentileza, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa crescer e falar mais sobre temas importantes como literatura, como educação, como cultura. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro ponto, e que eu não estou vendo muita gente ou quase ninguém falar sobre ele por aí. A lei, né, que é número 15.100, eu vou deixar a lei aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu aconselho que leiam a lei, ela é bem pequenininha. Vale a pena, até para a gente se acostumando para esse tipo de lei. Mas, esse tipo de leitura, né? A lei, ela foi aprovada no dia 13 de janeiro de 2025, esse ano. E por que isso é importante? Por que chama a atenção? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Por que é importante eu falar de quando essa lei foi aprovada? Ela foi aprovada no dia 13 de janeiro. As aulas no Brasil, em média, elas começaram no início de fevereiro. Isso quer dizer que as escolas tiveram mais ou menos 15 dias para se adaptar à nova lei. É uma medida drástica, como eu falei. É uma medida que mexe com famílias que estão acostumadas com o filho ali com o celular para se comunicar. Não estou entrando ainda no mérito se isso é a melhor das opções ou não, mas tinha um ritmo, né, de comunicação diferente, tinha um ritmo de escola que envolvia o celular. A escola tinha que lidar com isso e lidava de uma forma bem complicada, diga-se de passagem. Depois eu falo mais sobre isso. Mas, sim, o fato era algo que estava no cotidiano escolar e isso foi mudado de uma hora para outra e as escolas tiveram 15 dias para se adaptar. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para o uso de algo que eu chamo de se vira pedagógico. Sim, os governos federal, estadual, municipal criam uma lei, colocam para a escola resolver e não dá estrutura, não dá apoio, não dá suporte, simplesmente se vira pedagógico. Convenhamos, né? 15 dias para você resolver uma situação e encaminhar, orientar professores, orientar funcionários, orientar as famílias, orientar os alunos, não é fácil. E aí, claro, se vira pedagógico para você dar conta dessa situação. Mas tem mais coisa. Como eu falei, leiam a lei, porque a lei não apenas proíbe, ela propõe que as escolas e as redes de ensino façam algumas coisas para os alunos. E eu quero saber aí de você se sua escola já está adaptada para isso. Mas para isso eu vou ter que ler uns trechos aqui da lei. Vamos lá. Tá aqui. Primeiro trecho. É um trechinho meio longo, tá? Acompanha aí. As redes de ensino e as escolas deverão, não é talvez, não é quem sabe, é deverão, elaborar estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica, informando-lhes sobre os riscos, os sinais e prevenção do sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, incluídos o uso imoderado dos aparelhos referidos no primeiro artigo dessa lei e o acesso a conteúdos impróprios. E aí? Quais foram as estratégias que a escola adotou para lidar com possíveis sofrimentos psicológicos, sofrimentos psíquicos, como diz ali, saúde mental dos estudantes? A escola já se adaptou, criou estratégias? Como foi? Ou simplesmente chegou lá e falou, pessoal, a partir de amanhã não pode trazer o celular. Tchau. Qual que foi? A primeira opção ou a segunda opção? Vou comentar melhor, mas primeiro eu tenho que ler o próximo trecho da lei, que fala mais ou menos da mesma coisa. Mas ele vai mais além na proposição. Prestem atenção.
os estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços de escuta e de acolhimento para receberem estudantes ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental decorrentes principalmente do uso imoderado de telas e de nomofobia. Nomofobia, eu fui depois descobrir o que era isso, é realmente o sofrimento por você ficar longe do celular, né? Essa ansiedade, crise de você estar longe do seu aparelho celular. Aí eu volto à pergunta parecida com o que eu fiz antes. A escola em que você estuda ou trabalha, ou que seus familiares frequentem, já criou esses espaços de escuta, espaços físicos mesmo, de escuta, para que os alunos, funcionários também, está dizendo ali, possam lidar com esse sofrimento? E mais, ali não está dizendo, mas os profissionais adequados para lidar com isso já foram contratados pelas escolas? Pois aqui nós temos novamente o nosso se vira pedagógico. Sim, a escola, o governo propõe uma coisa, não dá estrutura, se vira pedagógico. Faça o que der, como der, ou não faça, simplesmente porque você tem 1000 outras demandas na escola que você precisa dar conta. Pessoal, é isso. Para variar, é uma lei brasileira que propõe, mas não dá os meios para realizar. E aí você faz uma parte da lei, no caso aqui a proibição dos celulares, mas aí a lei prevê espaços de escuta, prevê estratégias para lidar com o sofrimento pelo distanciamento do celular ou por esse vício do celular. Se vira pedagógico. Não vai ter, se virem, qualquer professor converse com o aluno ali ou nem converse, e é isso. Então a lei entrando em contradição com a própria lei, porque ela prevê, mas ela não dá os meios para realizar isso. Como que é? Os professores vão ter que fazer uma cota para contratar uma pessoa para lidar com sofrimento psíquico. Na verdade, as escolas já deveriam ter profissionais como psicólogos há muito tempo, psicólogos fixos mesmo nas escolas, para lidar com tanto alunos quanto trabalhadores da educação, porque é um ambiente complexo e a adolescência, né, é uma fase de descobertas, de autoconhecimento, que seria muito importante a gente ter esse espaço na escola há muito tempo, não é só por causa da falta do celular. Mas vamos lá. Agora eu quero... Mas antes, perguntem para as escolas de vocês, para os diretores, para todo mundo, se a escola já tem esse espaço de escuta. Depois coloquem aqui nos comentários o que eles responderem. Bem, mas cuidado que vamos respeitar. Se vocês ouvirem coisas meio absurdas, é melhor até nem colocar aqui, porque imagina as respostas que virão. Outro ponto que eu quero abordar. Agora eu quero dar a minha opinião sobre a proibição dos celulares em escola. Eu quero separar a minha opinião em 2 pontos. Em 2 partes, melhor dizendo. Primeira parte. Levando em consideração a estrutura atual, o modelo atual de educação, que eu tenho muitas críticas, eu sou favorável à proibição do celular na escola, sim. Sim. Já explico melhor, vocês vão entender. Eu sou favorável, eu já trabalhei em escolas em que o celular é liberado, com ali o controle por parte do professor, né, na sala de aula, um controle bem precário, diga-se de passagem, e escolas em que o celular era proibido. E olha, a educação, conteúdo ali, as discussões sobre o conteúdo funcionavam muito melhor nas escolas em que o celular era proibido. Porque é o seguinte, você pode ser o aluno mais dedicado que for. Se o celular está no seu bolso e ele treme ali por causa de uma mensagem ou dá um barulhinho, já era. A sua atenção não está mais na aula, não está mais no assunto, não está na leitura que você está fazendo, a sua atenção já está no celular. Você vai esperar um momento ou vai pedir para ir ao banheiro justamente para olhar o que aconteceu ali. Então, ter atenção na discussão, não é só para ouvir de forma passiva, mas na discussão, não ter o celular ajuda. Então, eu sou favorável nessa situação, nesse contexto da aula, como ela está organizada, à proibição dos celulares, sim. Claro, não deveriam ter aprovado a lei com 15 dias de antecedência. Isso deveria ter sido feito com um espaço maior e com o apoio necessário. Tudo bem, mas nessa situação, sou favorável. Agora, a segunda parte da minha resposta. Já critiquei, já trouxe aqui, mas eu quero antes perguntar, e coloquem aqui nos comentários.
Quais os espaços de lazer que a sua escola tem para disponibilizar para os alunos? Quais os espaços de lazer? Alguém pode até dizer, mas escola não é lugar para ter lazer, escola é lugar para estudar. Tudo bem, vamos lá. Eu acho que não concordo com isso, mas vamos considerar isso. Vou mudar a pergunta. Quais os espaços de esporte em que o professor de educação física, a professora de educação física tem para trabalhar na escola? Mal uma quadra, geralmente, nas escolas que eu já rodei em muitas escolas. Geralmente uma quadra e mais ou menos ainda. Ou você tem um laboratório de informática bacana, você tem uma biblioteca que é agradável, que não esteja fedendo a mofo, você tem uma biblioteca em que tem uma bibliotecária ou um bibliotecário trabalhando, vocês têm um laboratório de química ou de ciências, né, para analisar planta com um microscópio, alguma coisa assim. Vocês têm uma sala climatizada, esse calor absurdo que está fazendo, aqui no estado do Rio de Janeiro está absurdo. Vocês têm uma sala climatizada? A maioria das respostas provavelmente foi não. O problema da educação vai muito além do uso do celular. Muitas vezes o aluno pega o celular porque a aula está chata, cansativa, porque o horário não é adequado para a educação. Né? Eu já critico aqui que 7 horas da manhã você está na sala de aula e ninguém aprende, ninguém ensina nada. Principalmente em sendo adolescentes e crianças. Mas muitas vezes o aluno está pegando o celular porque a aula está cansativa. Ou porque não tem outros espaços. É sala de aula, sala de aula, sala de aula. O modelo é sala de aula, quadro. Livro didático é importante, mas assim, a gente precisa ter uma educação mais variada. Você não tem uma estrutura... tudo bem, vamos lá. Eu, como professor de português, vou querer trabalhar com roteiros e aí no final a gente vai produzir, cada grupo, um pequeno vídeo para apresentar para a escola. A escola tem câmera? Não tem. Eu quero ir na biblioteca para a gente fazer uma pesquisa lá. Os livros são antigos ou são muito velho e fedendo a mofo. Não tem alguém para organizar, ou a biblioteca, como a escola tem poucos espaços, a biblioteca acaba virando um depósito, ou às vezes nem tem biblioteca. Um professor ali quer fazer uma experiência química, não tem, ou não tem material. Então, assim, estruture as escolas de uma forma, dê espaços de participação, inclusive para os alunos ali, na construção das aulas, na construção do conteúdo, das formas de avaliação, da organização escolar. Tem uma escola participativa, dinâmica, viva, que proibir ou não o celular vai se tornar assim, a coisa menos importante. Por quê? Porque você vai ter demandas, porque você vai ter uma estrutura mais rica, mais viva, mais dinâmica. Respeite os professores, né? Também os governos respeitem os professores tendo um salário digno e uma carga de trabalho que não seja tão pesada. A gente precisa tornar a escola um ambiente mais agradável. O que a gente fez agora foi uma gota no oceano. A gente precisa de muito mais. Mas, o que preferiram fazer? O mais fácil, que é simplesmente tirar o celular. Professor, mas você está exagerando. Na lei está dizendo que os professores podem usar o celular, falar para os alunos usarem os celulares como meio pedagógico. Mas é um pouco estranho para mim pensar isso. Vamos lá, a escola tem que ter a sua estrutura. Falei, fazer vídeos. Tem que ter a sua câmera, não tem que ficar dependendo do aparelho dos alunos. A escola tem que ter um laboratório de informática, não tem que ficar dependendo do celular dos alunos e muitas vezes da internet, do pacote de dados dos alunos. A escola tem que se estruturar, porque senão vamos resolver o problema da educação. Tira o celular dos alunos. Não resolve. Tá? Não resolve. A apatia na escola, ela já vem antes do celular. A gente tem muitas outras demandas que a gente pode resolver. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar. Não estou vendo muito esse tema sendo debatido. Eu acho que o problema da educação é muito mais amplo do que a questão do celular. Mas sejamos fortes, vamos seguir, vamos lutar pelos nossos direitos, né? Vocês têm todo o direito a se organizar, tanto os alunos em grêmios estudantis, mas os familiares na associação aí dos pais e mestres da escola. Participem da vida escolar para exigir qualidade na escola, qualidade na educação. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado. Peço novamente, se inscrevam no canal,
divulguem esse vídeo para outras pessoas. Quem puder e quiser, tem aqui também na descrição do vídeo o Pix do canal para ajudar aqui a gente continuar falando sobre esses temas que eu julgo, pelo menos, importante. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.